Tratando do contexto da preservação digital, um aspecto que é importante, bem importante, para a gente responder a essa pergunta, como preservar, é estar atento à seleção do que vai ser preservado. Muitas pessoas se perguntam por onde começar. Na minha opinião, por onde começar tem muito a ver com aquela palavra, selecionar. O que vai ser selecionado para ser preservado? É como essa imagem aqui. Eu vou preservar tudo? Sim, não ou talvez. Essa é uma pergunta que é importante que as equipes se façam nos centros de informação. O que eu vou selecionar e como eu vou selecionar esse material que vai ser preservado? Quem vai trazer esse direcionamento, em princípio, é o chefe da equipe, junto com toda a equipe. Talvez ele tenha a palavra final, mas a equipe, cabe à equipe inteira a responsabilidade de se perguntar e encontrar essa resposta para o seu contexto de como selecionar e o que vai ser selecionado. Só como um exemplo de como selecionar, eu trouxe a pergunta: e-mails devem ser preservados ou não? Essa era uma pergunta que até algum tempo atrás ela tinha uma resposta um pouco mais difusa. Hoje em dia, com o avanço, e a área de tecnologia avança muito rapidamente, hoje em dia essa pergunta, esse tipo de material que são os e-mails, hoje em dia já tem uma resposta um pouco mais pontual. Sim, devem ser preservados. Há pouco tempo saiu na mídia um exemplo da Hillary Clinton, enquanto secretária de governo americano. O que saiu na mídia foi, na época dela como secretária, ela por um tempo usou uma máquina pessoal, um computador pessoal. E por meio dessa máquina, ela trocou mensagens de cunho profissional com várias pessoas. E depois de um tempo, o governo quis, que é isso que saiu na mídia, que ela entregasse todos os arquivos, todos os e-mails que ela trocou daquela época e com quem ela trocou, para ficar registrado como prova do serviço que ela fez naquele período. E agora no Brasil, que a gente tem vivido uma turbulência na área política, a gente tem visto volta e meia aparecer na mídia a necessidade de se registrar e-mails e inclusive até a agenda física de alguns políticos. Há pouco tempo o ministro da Justiça saiu nas TVs, nos noticiários, que ele teve um encontro com uma determinada pessoa que estava envolvida num escândalo. E a alegação que ele deu foi de que aquele encontro foi feito fora da agenda, não estava agendado. Se é resguardada a agenda ou física ou por meio de trocas de mensagens, se ficou registrado aquele encontro, isso é uma prova presente e futura de um contexto histórico daquele país naquele momento. Então, pensar em preservação digital é também pensar nisso. O passo seguinte, a seleção, é a elaboração da política de preservação em si. Por onde começar uma política de preservação? Um primeiro questionamento que deve ser feito é: essa política de preservação vai ser feita na organização, pensando em já existe alguma coisa sendo preservada naquela organização ou não? Vai ser começar do zero? Essa resposta nos leva a pensar: eu estou reinventando a roda ou eu estou dando continuidade a um processo que já estava em andamento? Se eu estou dando continuidade, eu não devo deixar lacunas no processo que estava sendo feito. E como eu vou dar continuidade ou começar esse processo de preservação? Outra questão que nos vem à mente é: que tipo de acervo eu tenho naquele centro de informação? É um acervo centralizado ou descentralizado? A política vai variar consideravelmente dependendo do tipo de acervo que vai ser incluído nessa política. Que deve haver compatibilidade de software e hardware, isso é claro. A gente tem que pensar como que a política vai
contemplar a compatibilidade entre esses sistemas para que seja uma política bem eficaz. Apesar da gente estar tratando do contexto virtual, a gente também tem que lembrar que a preservação digital envolve os documentos físicos que deram origem aos documentos digitais. E esses documentos físicos também devem ser contemplados na política de preservação. O que fazer com eles, por exemplo, em relação à guarda das duplicações? Eu tenho espaço físico, onde vai ser mantido esse documento fisicamente armazenado? No caso do maquinário, eu vou precisar do que a literatura chama de museus tecnológicos para poder acessar, por exemplo, um disquete que já não é mais utilizado hoje, mas que talvez eu tenha que manter uma máquina por um tempo ou por muito tempo, que possa ter a possibilidade de ler aquele disquete, aquele CD, aquela mídia que hoje já está num formato não mais em uso tão corriqueiro. Essa questão da guarda de objetos físicos também deve ser contemplada na política. Como um exemplo de política de preservação, eu sugiro que a gente acesse esse link que é da Biblioteca do Congresso Americano. O que eles fizeram lá? Eles montaram uma equipe que fez um levantamento cujo resultado foi de 33 itens que foram coletados e estão disponibilizados ali. De que forma eles fizeram o levantamento dessas políticas de preservação? Eles buscaram na internet políticas que estavam disponíveis em inglês originalmente, ou mesmo que elas tenham vindo originalmente de outra língua, que tenham sido disponibilizadas com a tradução em inglês. Eu trouxe essa tela só para vocês terem uma ideia. São 33 itens, obviamente não estão todos aqui, mas só para vocês terem ideia de como eles disponibilizaram lá. De um lado, numa coluna, eles colocaram a instituição e de outro lado, o documento em si com o acesso ao documento em PDF. Só para vocês terem uma ideia, essa lista ficou bem variada e diversificada. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui alguns exemplos que eu pensei dessa lista. Nós temos exemplos da Inglaterra, por meio da política de preservação da British Library. Nós temos também exemplos da Biblioteca Nacional da Austrália, nós temos exemplos de políticas da Irlanda, da Alemanha, da Suíça e do Reino Unido, incluindo a Inglaterra, Escócia e os países de Gales. Para se montar um documento de política, a gente tem que pensar que, principalmente, nós podemos ter dois tipos de políticas e de forma de funcionar de instituições. As instituições que vão contemplar a sua rede, e a política deve contemplar o funcionamento dessa rede, obviamente vai ser uma política mais genérica nos seus procedimentos e focada em pontos gerais que englobam a rede como um todo. Ao contrário, a política que vai para contemplar os interesses da instituição em particular, vai ser uma política muito mais detalhada nos seus procedimentos, vai entrar em especificidades que a política de redes não vai entrar e vai ser focada em aspectos específicos e detalhados da instituição, como, por exemplo, procedimentos técnicos, equipes, instrumental e tudo isso. Alguns elementos importantes e imprescindíveis na elaboração de uma política de preservação digital são pessoal. Toda a equipe que vai trabalhar com preservação tem que ter o seu pessoal. De que forma esse pessoal vai ser contratado? Como eles vão ser capacitados? De quanto em quanto tempo eles vão passar por processos de atualização? Isso também são procedimentos que podem ser contemplados numa política de preservação. Até porque esse quesito pessoal está diretamente ligado aos recursos que a instituição ou a rede tem para administrar o seu processo de preservação. Como eu vou pagar esse pessoal? Como eu vou adquirir os equipamentos? De quanto em quanto tempo eu vou fazer a troca dos meus equipamentos por equipamentos mais novos
segundo as necessidades que eu tenho. Tudo isso tem que ser contemplado na política para poder ter uma boa administração dos recursos financeiros. A disponibilização, meu produto final, como eu vou disponibilizar publicamente, interna ou externamente, esse meu produto? Ele vai ser por meio de arquivo protegido ou não? Essa discussão tem que ser levada dentro da equipe de preservação. Um ponto importantíssimo na política é a questão do direito autoral. Falar de preservação digital é necessariamente abordar a questão do direito autoral. Se os documentos que vão ser disponibilizados naquela instituição são documentos que virão diretamente dos seus autores, a gente tem que pensar que aqueles autores têm, eles que dão ou não a autorização para o uso do material deles, dos dados, das informações, das pesquisas, das peças, do que for, que são deles. E a gente tem que lembrar que, se a gente vai lidar com o autor, em princípio, a gente tem que pensar que vai ser um processo que pode demorar um pouco mais, devido aos vários trâmites que vão percorrer esse processo. Instituição, contato com o autor, até a disponibilização do produto dele. Se nós vamos trabalhar com equipamentos que estão disponíveis com acesso livre, vai ser um acervo que vai ser disponível de uma forma bem mais barata, porque ele está disponível livremente para ser usado e pesquisado, e também ele vai ter um acesso, a gente vai disponibilizar um acesso muito mais rápido para o nosso usuário final. E uma outra questão também importante como elemento de política é a questão do tempo. A gente tem que planejar o tempo da mídia que vai ser usada para aquele processo de preservação. E, obviamente, também vislumbrar as mídias futuras e incluir na política de quanto em quanto tempo essa reavaliação pode ser feita. O que a literatura sugere é que se tenha um documento registrado de política e que de tempos em tempos ele venha a ser atualizado, mas que essa atualização não deve ser tão frequente, porque senão pode acabar trazendo um pouco de confusão no desenrolar do processo de preservação de política. Uma atividade que eu sugiro que as instituições façam é avaliar uma política de preservação. No nosso caso aqui, eu estou sugerindo a política de preservação da rede cariniana, que é uma política pequena, de apenas 8 páginas, mas está uma política bem concisa, bem feita, clara e que aborda pontos bem importantes. Lembrando que é uma política no contexto da rede cariniana e não de uma instituição. Outra questão que a gente tem que ter em mente para elaborar a política de preservação é responder a algumas dessas perguntas. A equipe das instituições deve se reunir e buscar responder a essas perguntas. Quem vai gerenciar aquele centro de informação ou aquela seção de modo a viabilizar o processo de preservação digital? Que tipo de informação aquele gestor e aquela equipe que vai ser formada ou que está formada tem que ter, que tipo de informação e que tipo de competências eles devem ter. E qual a capacitação pela qual aquela equipe deve passar. O processo de preservação digital começa e vai sendo alterado, assim como vários outros, com o passar do tempo. E a capacitação necessariamente deve acompanhar as demandas que o processo vai apresentar ao longo do tempo. Agora a gente vai para a última parte, que é a conclusão. A gente tem que lembrar que a política é o raio-x do planejamento como um todo. Nós vimos aqui que pensar num projeto de preservação digital envolve a questão de gestão, administração, finanças, direito, e é a política que vai nos trazer o raio-x desse processo como um todo. Uma outra sugestão que eu tenho também, que está bem recente, é uma lista que a Library of Congress, a Biblioteca do Congresso Americano, disponibilizou bem recente em 2013, com um documento de política que está bem abrangente. São políticas para arquivos, bibliotecas e museus. Vale a pena dar uma olhada nele. Como fechamento para o nosso módulo,
eu gostaria de deixar a seguinte mensagem: preservação digital é ver o hoje, mas olhar para o amanhã. É mais ou menos como funciona a vida das pessoas. Muitas vezes nós temos aqui uma pessoa sozinha, que depois, com o passar do tempo, começa uma família, vê a sua família crescer, até o ponto em que, no futuro, uma parte dessa família, uma parte dessa realidade vai ser necessariamente alterada. Como vai ser essa alteração? Ele ainda não sabe. Assim como a gente também não sabe como vai ser o desenrolar do processo de preservação no futuro, no todo e nem na instituição. Mas a preservação digital deve contemplar uma visão de cenários e um planejamento para o futuro, é o olhar para o amanhã. Aqui agora tem as referências que foram usadas nessa apresentação e no final tem o meu contato para quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato. Muito obrigada.